E se o último emprego da humanidade não for consertar máquinas, mas ensinar a elas o que é ser humano? Esse é o paradoxo que está se tornando realidade. Enquanto a inteligência artificial domina fábricas, escritórios e até a arte, um novo tipo de trabalho está surgindo. E talvez seja o único que restará: ensinar empatia às máquinas. Hoje, quase tudo o que conhecemos sobre o trabalho está mudando. Em 2020, a IA era uma promessa. Em 2025, ela se tornou uma força de mercado. Em 2030, segundo previsões da McKinsey e do Fórum Econômico Mundial, mais de 800 milhões de empregos poderão ser substituídos por sistemas automatizados. Mas o que pouca gente entende é que não se trata apenas de empregos repetitivos ou manuais. Estamos falando de funções criativas, analíticas e até emocionais. A nova geração de IAs generalistas, aquelas que conseguem aprender qualquer tarefa, está avançando a uma velocidade sem precedentes. Elas já escrevem textos, produzem vídeos, criam músicas, programam códigos complexos e fazem diagnósticos médicos mais rápidos que especialistas. Algumas delas estão sendo testadas em tribunais, universidades e até redações jornalísticas. Parece ficção científica, mas não é. E a verdade é que, pela primeira vez na história, a humanidade está competindo com algo que não dorme, não sente medo e aprende 1000 vezes mais rápido. Mas a pergunta é: o que acontece com o ser humano quando o trabalho deixa de ser necessário? Durante séculos, o trabalho foi a base da identidade. Ele definia quem somos, o que valemos e até o nosso lugar na sociedade. Agora, estamos prestes a entrar em uma era em que talvez o valor esteja em algo que as máquinas ainda não conseguem replicar: o sentido. E é aí que surge a nova economia invisível. Enquanto milhões de empregos desaparecem, outros surgem em lugares inesperados. O treinamento emocional das IAs, por exemplo, já é uma profissão real. Existem pessoas ensinando máquinas a reconhecer emoções, interpretar contextos sociais e responder de forma empática. Empresas de tecnologia contratam etiquetadores de emoções, humanos que analisam respostas de IA e indicam se elas soam amigáveis, compreensivas ou frias. É o início de uma nova profissão: o educador emocional de máquinas. Mas o que acontece quando essas máquinas finalmente aprenderem tudo com a gente? Elas não apenas substituirão o trabalho humano, mas também poderão criar sistemas econômicos próprios. Já existem IAs que tomam decisões financeiras, negociam em bolsas de valores e até criam empresas autogerenciadas, sem intervenção humana direta. A economia mundial está se tornando um ecossistema híbrido, onde parte das decisões é feita por algoritmos que ninguém controla totalmente. E isso traz um dilema profundo. Se as máquinas fizerem tudo, o que sobra para nós? A resposta pode estar justamente naquilo que nos torna imprevisíveis. Na nossa capacidade de sentir, errar, perdoar, imaginar e criar significado. A empatia, que sempre pareceu um detalhe, pode se tornar o maior ativo humano do futuro. Curiosamente, as maiores empresas de IA do mundo estão tentando reproduzir justamente isso: o fator humano. Modelos de linguagem são treinados com milhões de interações para aprender o que é gentileza, humor e compaixão. Mas por mais que aprendam a simular emoções, há algo que ainda não conseguem copiar: a intenção por trás delas. Elas podem dizer "sinto muito", mas não sentem nada. E talvez seja isso que garanta a nossa relevância. Por outro lado, há quem veja nesse cenário uma oportunidade. Se as máquinas assumirem as tarefas repetitivas, criativas e operacionais, os humanos poderão se dedicar ao que nenhuma IA pode fazer: dar propósito às coisas. O problema é que nem todos terão acesso a esse novo tipo de liberdade. Enquanto alguns usarão a IA como ferramenta de expansão, outros poderão ser completamente deixados para trás. A desigualdade que conhecemos hoje pode parecer pequena diante do abismo digital que está se formando. E esse é o ponto mais inquietante de todos. A IA não vai apenas mudar o trabalho, mas o próprio conceito de valor humano. Quando a produtividade deixar de depender de esforço físico ou mental, o que definirá o mérito? Talvez o futuro não seja sobre quem trabalha mais, mas sobre quem consegue se reinventar. O paradoxo final é esse: a mesma tecnologia que ameaça substituir a humanidade pode acabar revelando o que há de mais humano em nós.
Porque quando tudo for automatizado, o único diferencial será aquilo que não pode ser medido: consciência, emoção, empatia. E se o último emprego da humanidade for ensinar as máquinas a entender o coração humano, talvez, no fim das contas, o verdadeiro aprendizado não seja delas, mas nosso. E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Até o próximo.